Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Médiuns nesse momento tão edificante que é o Evangelho no Lar, tá bom? Então, antes da gente continuar nossos estudos, que nós estamos no capítulo das evocações, né? Nós estamos ali em subperguntas. Eu sugiro para você que você pause o vídeo, tá bom? E aí, busca acalmar sua mente, busca relaxar, busca se conectar a Deus, se conectar a Jesus, tá? Faça respirações conscientes, respirando pelo nariz, soltando pela boca, com o objetivo, com o intuito de se acalmar desse turbilhão de pensamentos e facilitar essa conexão com a nossa equipe espiritual, com Deus, com Jesus. Eu já fiz aqui esse momento de respiração, já me acalmei. Aí na sequência faço uma oração. Leve teu pensamento a Deus, ore, pedindo para que Deus e toda a equipe espiritual nos ajude para que esse momento do Evangelho no Lar seja muito edificante, seja um momento de aprendizado, de evolução, tá bom? E aí eu também sugiro para você que depois de você fazer esse momento de oração, dessa conversa com Deus, você também separe um copo de água, um copo de chá, porque no final do Evangelho eu vou fazer a oração de encerramento, e aí a nossa equipe espiritual, os nossos irmãos da luz que estão aqui conosco, vão fluidificar, magnetizar essa água, para que no momento que nós formos beber essa água nos faça bem. Entende? Então, tudo isso feito, tu dá um play de novo no vídeo e vamos continuar nossos estudos. Como eu comentei mais cedo, estamos no capítulo das evocações. Na semana passada, a gente foi até a questão 282.23, e aí nós vamos começar hoje na 282.24. Esse subcapítulo aqui, ele vai até a questão 35. Vou ver como é que vai estar o andamento do vídeo, mas estou me planejando, estou pretendendo que nós estudemos hoje até a 35 para fechar, para na semana que vem a gente já começar um subcapítulo novo, que vai ser o das evocações dos animais, tá bom? Mas vamos ver como é que vai transcorrer os trabalhos hoje. 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, este espírito vem a nós, ainda mesmo quando não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? A escrita é um meio material para o espírito atestar a sua presença, mas é o pensamento que o atrai e não o fato da escrita. Essa daqui é óbvia, né? Acho que não precisamos nem refletir muito, né, gente? Tem tudo que a gente já está vindo estudando esse capítulo de evocações. A gente já viu que nós pensamos, inclusive quanto mais forte nós pensarmos no espírito, mais forte é essa evocação, esse chamado ao espírito, né? Então, frente a tudo que a gente já viu estudando, não precisamos se debruçar aqui, porque é óbvio que não é a escrita que vai atrair o espírito, e sim o pensamento, e sim a intenção, né? Mas é uma boa pergunta de Kardec para deixar óbvio, né? Para não cair num lugar de achar de, não, mas se eu fizer uma psicografia, aí eu atraio o espírito. Minha vocação, não, né? Porque se o espírito for canalizar num médium, por exemplo, para trazer uma mensagem que não vai ser psicografada, falada, e aí, né? Então vamos seguir adiante. 25. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a retirar-se? Sim, não o escutando mais. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com suas torpezas? Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. Essa pergunta foi ótima, hein? E aí é interessante, né? Então se vem um espírito trevoso, posso mandar ele se retirar? Pode. Mas e quando você está se divertindo com o que ele está falando? E quando ele está falando coisas que você quer ouvir, né? Então olha que interessante. Nos traz essa reflexão de que, assim, qual é o intuito? Que é uma coisa que a gente já está vindo estudando, né? Mas só para deixar bem nítido o que eu entendi dessa pergunta, essa resposta. Qual é o intuito dessa evocação? Como a gente já viu, o intuito é um intuito edificante, é um intuito de aprendizado, é um intuito de evolução, é um intuito de realmente ter uma comunicação da espiritualidade maior que vai nos ajudar a superar uma dificuldade, que vai nos trazer uma palavra de consolo, de conforto, que vai nos exortar, porque a gente
tá se desviando do caminho, né? Pô, show. Mas aí não, mas muitas vezes vai a evocação para questões banais, questões que não competem a um objetivo maior, né? E aí? Né? Então aí quando tem esse tipo de coisa, aí o cara, que massa, não, eu vou lá falar com o médium lá para saber se eu vou passar no concurso público. Nossa, se eu devo namorar com a Rosângela ou com a Roberta. Ah, não, né? Pelo amor de Deus, né? Não é, não, não é esse o intuito. Agora, pô, que eu devo me desenvolver para os meus caminhos se abrirem, eu conseguir um bom emprego, né? Pô, que eu vou lá conversar com o médium, o espírito, para ele pode me ajudar, me abençoar, tudo para que eu consiga estudar, focar, o máximo que eu consigo focar, fazer uma oração para o Oxum Maré me ajudar a construir esse hábito do estudo, para eu conseguir fazer a prova do concurso público, passar, opa, né? Aí tu vê como já muda a abordagem, né? Só para dar um exemplo aqui. E o final da pergunta, né? Que a gente já sabe, afinidade, né? Então, você está afinizando com certas situações, vai atrair espíritos complicados. Está afinizando com boas situações, vai atrair espíritos da luz, né? 26. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos? O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas os retém muito. Por este meio, afastareis sempre a alguns, e os afastareis bem mais se feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Olha que pergunta ótima. Então vamos fazer uma evocação em nome de Deus. Pô, excelente pergunta de Kardec. E a resposta é completamente coerente. Então, se você está no teu fundo do coração buscando se conectar à fonte criadora, ao nosso Pai, Mãe, Consciência Divina, né? É óbvio que nesse. Vamos pensar. Quando você vai fazer essa conexão, o que está acontecendo? Pô, você está se conectando com luz. Você está do fundo do teu coração buscando se conectar a Deus e aí alcançar aquele irmão. O que naturalmente vai acontecer? Já acendeu uma luz. A centelha divina vai se acender com essa conexão. Naturalmente aquela trevas já vai se afastar. Mas, como ele vai nos ensinar aqui, existem espíritos mais inferiores que naturalmente vão ser afastados. E não posso mistificar aqui porque essa evocação é séria, né? Mas vão ter espíritos mais treinados, né? Que vão dizer assim, não, tô nem aí, vou mistificar, vou canalizar, às vezes tá no nível de afinidade, às vezes tão grande que ele não se afasta e vai entrar mistificando, né? Então, não é porque está se fazendo uma evocação em nome de Deus que está blindado de que aquela mensagem, que aquela evocação é realmente de um espírito da luz, é realmente uma mensagem, né, que vai ser transmitida, está evocando para conversar com o espírito, psicografia ou falado, né? E faz sentido que seja assim, porque imagina se falasse, em nome de Deus, e aí você tá vibrando ódio, tá vibrando tranqueira. Não vai fazer sentido, porque pro universo tudo é energia. O que você tá emanando? O que você tá querendo? Não adianta eu falar assim, eu quero muito viver na paz, e por dentro eu tô puro ódio, querendo cortar a cabeça dos 10. Estou emanando ódio, tem? Então, essa resposta vai casar certinho com esse conhecimento que nós temos de que pro universo o que importa é o que a gente está emanando, não o que a gente está falando, porque falar é fácil, as palavras se vão ao vento. Agora, as energias é outra história, né? Inclusive, nós sabemos, nossos irmãos Exus, Pombagiras, por exemplo, têm a capacidade de ver a nossa energia. Então, você pode estar lá, evocar um espírito de luz, pensando, eu quero que ele me ensine como evoluir, como fazer melhorar minha reforma íntima. E tu está pensando, né, em alguma tranqueira. O espírito está vendo tudo isso, tu não consegue enganar ele. Né? Imagine Deus, né? Então, interessante que seja assim, por quê? Para que a gente sempre fique vigilante, atento e prestando atenção no que está acontecendo e no teor das mensagens que são trazidas, né? Para não sair assim, não, mas eu fiz uma evocação em nome de Deus, show, então beleza. E aí é um espírito trevoso, um espírito mistificador, e aí vai cair numa armadilha, né? Tem. E aí, só para pontuar aqui, a gente já vem estudando essas semanas, né? Mas sempre temos que estar atento, porque os espíritos da luz, das trevas, eles têm um trunfo muito grande em nós, que é
a gente não os vê, né? Então, um espírito da luz, ele vai fazer um trabalho honesto, um trabalho correto, um trabalho realmente edificante de evolução, de ajuda, de amparo, de proteção. Então, show. Não temos que nos preocupar. Mas por um caso de um espírito trevoso, um espírito mistificador, um espírito zombeteiro, é muito importante que a gente esteja atento. Por quê? Porque ele vai querer ensinar coisa errada, ele vai querer confundir uma coisa que você já sabe, distorcendo, deturpando, ele vai querer te ensinar uma coisa errada. Por isso, sempre muito importante ter esse discernimento. Ah, mas veio uma mensagem. Não, peraí, mas qual é o teor dessa mensagem? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Entende? Pô, essa mensagem tocou no teu coração? O que que tu sentiu de energia nessa mensagem? A gente faz uma oração para Deus. Pô, será que essa mensagem é para mim mesmo? Não é? É diferente do que eu estou estudando? Será que não tem uma coisa que está errada? Entende? Pô, será que não tem uma coisa que essa mensagem aqui é para mim aprender? E aí eu tô, às vezes, sendo teimoso, né? Cabeça dura e não tô querendo evoluir num ponto. Entende? Então, sempre ter esse discernimento e raciocínio sobre a mensagem e percebendo o coração, né? O que ele está apontando? Faz sentido? Não faz sentido? Né? Vamos adiante. 282.27. Poder-se-ia evocar nominalmente a vários espíritos ao mesmo tempo? Não há para isso nenhuma dificuldade. E se tivesseis 3 ou 4 mãos para escreverem, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre quando se tem vários médiums. Show, né? Faz total sentido. Não ia ter motivo de ter uma canalização só, né? Uma evocação só, né? Inclusive, aproveite e já deixo aqui a referência do excelente canal do Espiritualidade com Pedro Augusto e do canal do Espiritualidade, Estudando Espiritualidade com o Celso Rei. E aí vocês podem entrar no canal deles e conferir que vai ter diversas palestras, diversos vídeos que tem canalização com vários espíritos, né? Eu assisti um do Pedro final de semana que era a canalização com a Kenaton, com o Osho, se não me engano, o Pai João de Aruanda e com o Sananda. Então, 4 espíritos ali. Tem. Então, vamos dizer que eles, antes de começar o vídeo, eles oraram e evocaram. Falaram, Jesus, por favor, se você puder vir aqui trazer uma mensagem para nós, Pai João de Aruanda. Eu não sei se aconteceu isso, tá? Mas tendo esse exemplo. Tá fazendo uma evocação, tá chamando o espírito. E o que ia impedir ele, os espíritos, de canalizarem, né? Agora, como ele vai falar, olha que interessante. Mas o Pedro vai conseguir. No caso, ele vai falar aqui, né? Vai conseguir escrever 4 livros ao mesmo tempo? Você tem 4 mãos? Não. Então aí, por isso que vocês veem um, depois vem outro, vai vir outro, mas não há limitação quanto a isso, né? Inclusive, nós sabemos, inclusive aqui no próprio estudo do Espiritismo, que o Espírito Verdade não é um, né? Ele é uma junção de espíritos. Então, quando o Espírito Verdade está nos respondendo aqui, ele não é um só. Existem respostas aqui que estão vindo através de Jesus, existem respostas que vêm um pedaço de Jesus, um pedaço de um outro espírito, né? Existe toda uma falange que está se identificando como Espírito Verdade, né? Da mesma maneira que existe uma falange de Exus, uma falange de Pombagiras, né? Então, nós temos o Exu Marabô, né? Que é um guardião planetário que trabalha direto com o Arcanjo Miguel. Nós temos um que é o Marabô, né? Que ganha esse nome. Nós temos toda uma falange de espíritos que afinizam e sintonizam com ele e estão no mesmo propósito de trabalho. E às vezes vão canalizar dizendo o Marabô. Mas não é o Marabô, é um da falange. Da mesma maneira que acontece de ter no hospital o doutor Pedro Ramos, que é o médico, e aí vai ter vários outros que vão se identificar como médico também, mas não é o Pedro Ramos, mas eles estão afinizados pelos mesmos trabalhos, pelos mesmos interesses, na mesma frequência vibratória, né? Então, se existe isso, que diferença, né? Não ia fazer sentido nenhum. A gente, não, só pode evocar um espírito por vez, o espírito tem que ir embora. Não, tem. Diferente de nós que estamos no plano físico, na matéria densa, né? As leis do plano físico nos proíbem de ter 2 corpos ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. A matéria densa. No plano espiritual é outra situação, né? Com outras regras, né? Vamos lá, 282.28. Quando vários espíritos são evocados simultaneamente e não há senão um médium, qual é aquele que responde? Uma boa pergunta.
Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo, Alice. Gente, não preciso nem falar isso daqui, né? Acabei de comentar na questão anterior sobre o Espírito de Verdade, que é um coletivo, essa egrégora, que não é um único Espírito. E aí vem essa pergunta maravilhosa aqui, tu vê? Um responde por todos. Então fechou. Tem justamente, mal sabia eu que na próxima pergunta que já ia vir esse ensinamento para nós aqui, né? Do coletivo. Então eu não vou nem me delongar mais, porque acabamos de comentar sobre. 282.29. O mesmo espírito poderia se comunicar ao mesmo tempo na sessão que está a decorrer por dois médiums diferentes? Tão facilmente como tendes homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota: vimos um espírito responder ao mesmo tempo por dois médiums as perguntas que se lhe dirigiam, a um em inglês e a outro em francês, e as respostas eram idênticas pelo sentido. Algumas eram mesmo a tradução literal uma da outra. Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiums podem estabelecer entre eles uma conversação. Este modo de comunicação não sendo necessário para eles, uma vez que leem reciprocamente seus pensamentos. A isso se prestam algumas vezes para nossa instrução. Se esses são espíritos inferiores, como estão ainda imbuídos de paixões terrestres e de ideias corporais, pode ocorrer de se disputarem e de se apostrofarem por palavras grosseiras, de censurarem mutuamente seus erros e mesmo lançar lápis, cestas, pranchetas, etc., um contra o outro. É interessante. Relendo aqui a pergunta aqui, ó. O mesmo espírito poder se comunicar ao mesmo tempo na sessão que está a decorrer por dois médiuns diferentes? Então vamos lá. Não lembro se a gente já viu isso aqui, né? No estudo do livro dos médiuns. Se eu não me engano, a gente já viu. Mas nós sabemos da questão da ubiquidade do espírito. Então, espíritos, quanto mais vão se evoluindo, quanto mais vão se aproximando de Deus, quanto mais vão aprendendo as questões espirituais e evoluindo moralmente, eles vão conseguindo estar em vários locais ao mesmo tempo. Eles estão se unificando mais a Deus, eles estão se expandindo cada vez mais. Então, sabendo disso, por exemplo, nosso mestre Jesus, ele sabe e pode estar completamente em todos os locais da Terra ao mesmo tempo. Ele sabe todos os pensamentos de todos os espíritos da Terra ao mesmo tempo. Da mesma forma que Deus, que é a fonte criadora, sabe do cosmos inteiro, de todos os universos, de tudo. Né? Então, sabendo disso, se o espírito evolui mais, naturalmente ele vai conseguir se comunicar com vários espíritos ao mesmo tempo. E isso é muito bom que seja assim. Por quê? Porque quanto mais ele vai evoluindo, vamos parar a pensar, mais ele vai trabalhar para ajudar a evolução dos seus irmãos. Entende? Então, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui. Claro que estou no plano físico, igual a vocês, é outra dinâmica. Mas aqui eu consigo falar só com vocês aqui. Eu não consigo falar com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu não tenho essa capacidade. Não consigo ter um celular gravando aqui para vocês e um outro celular gravando ali falando de um outro tema. Eu não consigo. Mas fora do corpo físico, a gente sabe que as capacidades mentais se afloram muito, porque a matéria densa nos prende, nos pressiona, diminui as nossas capacidades. Então o que vai acontecer? Naturalmente pode ser que fosse fácil fazer dois. E não é até melhor, por quê? Porque esse espírito consegue trabalhar mais. A questão do idioma, como ele vai dar o exemplo ali. Nós sabemos que essa questão de idioma é coisa feita por um homem. Nós aqui estamos falando português. Por quê? Porque inventaram a língua latina lá atrás por algum motivo. E em outra região derivaram o latim, botaram mais não sei quantos consoantes e virou outra língua. As línguas germânicas, as línguas germânicas vai se desdobrando em outras coisas e tal. Mas nós precisamos ainda, nesse corpo físico denso, nós precisamos da voz para falar. Entende? E a gente teve que desenvolver ferramentas para isso. Mas nós sabemos que corpos mais sutis não precisa se de voz. Você pensa, você pensou, falou, telepatia. Então, se o espírito está em corpo muito mais sutil que o nosso corpo denso,
é para ele tranquilamente ele expressar o que ele está querendo passar a mensagem, entende? Então, se eu sou um médium, pum, incorporei um espírito, aí o espírito fala assim, ih, o Cristo só fala português e inglês. Pô, mas o inglês dele não é perfeito, fluente. Pô, o português ele é fluente. Pô, então eu vou trazer a mensagem em português, porque eu consigo utilizar a ferramenta, que é o médium, da melhor maneira possível para transmitir a mensagem da melhor maneira possível. A gente já estudou isso meses e meses atrás, né? Da importância do médium se qualificar para ser a melhor ferramenta possível nas mãos da espiritualidade maior, né? Nas mãos de Deus. Então, se assim é, qual é a diferença do médium, do espírito canalizar em mim e trazer uma mensagem dizendo assim, ah, você precisa viver o amor que Jesus ensinou. E em inglês, trazer a mensagem. Né? Não ia ter diferença nenhuma. Só que para nós, claro, no horário físico, pensa, uau, nossa, está trazendo duas mensagens, mas ele está transmitindo uma ideia para o médium, né? Inclusive, até que no próprio exemplo ele vai dizer, ó, e as mensagens tinham os mesmos sentidos. Claro, porque ele está transmitindo o que ele quer. Agora, um ponto que me chama a atenção é quando a gente vai ler ali a nota explicativa, e aí pensando que esse espírito vai ter dois médios na mesma sessão, não sei por que motivo ia ter, talvez, essa comunicação com dois, né? Não sei se às vezes é uma questão de treinamento, né? Tipo, vamos treinar esses médios na mediunidade. Então, aquele espírito está em afinidade com eles, canaliza para um conversar com o outro, né? Imagino que seja um exemplo desse, né? Mas, beleza. Temos esse caso, dos espíritos da luz conversando. Agora, isso fica interessante, quando ele vai falar que se forem espíritos inferiores que vão fazer essa comunicação, então um médium vai ter um espírito e outro, eles podem se agredir e se ofender, né? E, então, que bizarro, né? Que bizarro. Então, às vezes pela inferioridade do próprio médium ou do espírito canalizado, ou dos dois, né? DNA vai ter essa dinâmica de, tipo, então imagina, um espírito zombeteiro canalizou contigo, aí você não gosta daquele outro médium. Aí ele canalizou naquele outro médium, aí ele vai pegar aquilo que tá em ti, de não gostar daquele outro médium, pra atacar, ofender o outro. Você vai dizer, não, mas não sou eu. É a canalização do espírito. O espírito disse que você é feio e bobo. Entende? Não, olha como é que pode, né? Como aquele aprendizado que nós sabemos, né? Que nós somos espíritos dentro do corpo e fora do corpo continuamos sendo espíritos, só mudamos do corpo físico para o corpo espiritual, né? Então a gente vê aqui as coisas que a gente tem aqui, que às vezes está nos nossos corações, na nossa mente fica guardado, mas aí quando tem essa questão da espiritualidade, aquilo sai de dentro de nós, não tem como deixar escondido. Então aí vem a nossa limitação, né, nesse exemplo aqui, né, de não gostar do outro, querer ofender o outro, por exemplo, aí vai aparecer ali também. Questão 30. O espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Sim, se é um espírito elevado. Agora ele vai fazer uma outra pergunta. Então, antes da gente ver a outra pergunta, só fazer uma pontuação. Faz sentido isso para vocês? Para mim faz total sentido. A gente já viu da ubiquidade do espírito. A gente já viu que quanto mais evoluído for o espírito, mais próximo de Deus ele está, mais ele vai conseguir se conectar a vários espíritos, né, vários médiuns ao mesmo tempo. Não só médios, né, vários espíritos, né. Jesus, se quiser se comunicar com 1 milhão de espíritos, que está no umbral, ele se comunica com 1 milhão de espíritos ao mesmo tempo, né. Não importa que eles estão num outro corpo dentro, um outro corpo físico, um outro corpo espiritual. Se ele quiser se comunicar com 1 milhão de espíritos em Aruanda, que são já espíritos mais evoluídos, muito mais evoluídos, os espíritos que estão na região umbralina, por afinidade, né? Não quem trabalha lá, mas por afinidade, moleza para ele também, né? Entende? Agora vamos ver qual é a outra pergunta que Kardec vai fazer dentro dessa. Ó. Neste caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? O Sol é um, e todavia irradia em todo o seu redor, lançando ao longe seus raios sem se subdividir. Ocorre o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito é puro, tanto mais seu pensamento irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais,
não podem responder senão a uma única pessoa por vez, e não podem vir se são chamados em outro lugar. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes, responderá às 2 evocações, se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma como a outra. Em caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota: ocorre o mesmo com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por sinais vistos de diferentes pontos. Em uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde a questão da ubiquidade havia sido discutida, um espírito dita espontaneamente a comunicação seguinte, abre aspas. Perguntáveis esta tarde qual era a hierarquia dos espíritos para a ubiquidade. Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco no ar. Quando próximo à Terra, um pequeno círculo pode percebê-lo. À medida que se eleva, o círculo se alarga para ele e quando chega a uma certa altura, aparece a um número infinito de pessoas. Assim é conosco. Um mau espírito que ainda está preso à Terra fica num círculo restrito ao meio de pessoas que o veem. Cresça em graça, melhore-se e poderá conversar com várias pessoas. E quando tornar-se espírito superior, poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se a várias pessoas e em vários lugares ao mesmo tempo. Fecha aspas. Essa mensagem veio pelo espírito Chanin. Gente, isso vai fazer total sentido, né? Como ele mesmo vai pontuar. Quanto mais você está se elevando, mais você está evoluindo, mais você vai conseguir se conectar com mais pessoas. Como a gente viu numa questão anterior ali, que eu nem comentei, mas vou deixar para comentar agora. Lembra que ele vai dizer, os espíritos estão ainda inferiores, eles estão muito adensados, muito ligados às matérias ainda. Então, da mesma maneira, né, a espiritualidade nos conta isso. Que pessoas desencarnam, às vezes não sabem que desencarnaram, ou desencarnam e têm fome, porque ainda estão com a mente de que precisam se alimentar no corpo físico, porque, né, imagina, 30, 40, 50, 70, 80 anos comendo, bebendo água, indo no banheiro, ó, continua achando que precisa disso no plano espiritual. E aí ela vai desenvolver essa necessidade, vai precisar realmente se alimentar, vai precisar ir no banheiro, né? Então, da mesma maneira que o cara pensa, não, mas eu não consigo falar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele está em espírito e vai dizer, eu não tenho essa capacidade porque eu tô aqui e tenho que trazer mensagem aqui, não consigo trazer mensagem para quem está do outro lado do planeta. Conforme ele vai se elevando, opa, ele já vai conseguir isso, né? E eu achei muito legal esse comentário do nosso irmão. E esse exemplo que ele deu é bem interessante, né? Porque ele tem um balão, ele vai dizer, né? Pô, e se o balão tá perto, ele até pode parecer grande, né? Pô, que balãozão, né? Mas é só quem tá pertinho que vê. E aí, conforme ele vai subindo, às vezes pode parecer um balãozinho pequeno. Pô, mas ele consegue ser visto por muitos, né? Da mesma maneira o Sol. A gente vê o Sol, parece uma bolinha assim. Pô, cara, quanta energia não tem lá? O arcanjo solar habita o Sol. Então imagina quanta energia ele não está mandando para nós, espiritualmente e eletromagneticamente, com as ondas, né, que o Sol emana de radiação para nós. Então a gente olha, parece só uma bolinha, mas olha a força disso, né? Entende? E alcançar todos, né? E não é só nós, é todos os planetas aqui da galáxia pegam um Sol, né? Aqui da Via Láctea, né? Tem. É claro que o último planeta lá longe, se eu não me engano, o último é Plutão, eu acho, se eu não me engano. Não vou lembrar agora de cabeça qual que é o último. Tem. Vai pegar o Sol também. Então olha a força, né? Tem. Então achei bem legal esse exemplo aqui. Deu meia hora de vídeo. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4. Não, vamos seguir o que a gente sempre faz, de fazer meia horinha. Talvez eu ia dar um gás aqui pra gente já finalizar. Tem. Mas aí vamos deixar assim, vamos parar aqui na meia hora, que é o que a gente sempre faz. Aí semana que vem a gente estuda o restinho dessas subquestões, finaliza esse subcapítulo e começa o capítulo novo sobre a evocação dos animais. Eu acho mais certo, porque
Aí senão a gente vai capaz de se atropelar um pouquinho no estudo e não vai ser legal isso daí. Entende? Então, deixa eu marcar aqui onde nós paramos. 282,30. Foi a última que a gente fez. E é isso daí, gente. Agora vamos buscar acalmar nossa mente, fazer a nossa oração de encerramento do Evangelho no Lar. E aí depois fazer a oração de fluidificação da água. Boa noite de novo, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina. Boa noite, Mestre Sananda. Boa noite a todos os meus irmãos e irmãs da espiritualidade maior que está aqui conosco. Eu faço essa oração de encerramento do Evangelho no Lar e te peço, por favor, meu Deus, ajude, ampare e acolha todos os teus filhos e filhas. Por favor, ajude todos nós que estamos trabalhando para que a gente continue trabalhando para evoluir, para progredir, para prosperar, para melhorar. Por favor, meu Deus, ampare e acolha todos os teus filhos e filhas, independente de onde estão, se estão encarnados, se estão na crosta, se estão nos umbrais, se estão em colônias, se estão em outros planetas, outras dimensões, para que todos nós possamos sentir o teu amor e a tua luz e possamos ser amparados, acolhidos e despertarmos para evoluirmos. Por favor, meu Deus, ajude todo mundo que está sofrendo, ajude todos nós que estamos passando por esses momentos tão difíceis, no ápice da transição planetária, com tantas coisas acontecendo na Terra. Por favor, ajude a todos os teus filhos e filhas a despertarem. E se continuarem querendo fazer escolhas de dor e sofrimento, mas que pelo menos façam isso conscientemente despertos. E aí quem despertar aí, e é meu desejo, o máximo que desperte, escolha fazer novas decisões, que nos ajude, meu Deus, a tomar essas decisões que vão nos ajudar a evoluir, a progredir. Eu peço, por favor, espiritualidade maior, limpe o meu espírito, remova toda e qualquer forma de pensamento negativo, miasmas astrais, remova todo e qualquer espírito obsessor, zombeteiro que possa estar aqui próximo. Peço também essa remoção, essa limpeza para as pessoas que estão acompanhando o Evangelho no Lar comigo, através do YouTube. Também peço, por favor, levantem barreiras de proteção no meu lar, no lar das pessoas que estão assistindo o Evangelho no Lar, para que nenhum espírito das trevas adentre o nosso lar, para que nada de ruim adentre o nosso lar. Dessa forma, nossos lares sejam lares de amor, lares de união, lares de fraternidade, lares de estudo, com uma energia de acolhimento, com uma energia de amparo, com uma energia de luz, para nos trazer esse refresco, esse respiro, no meio de tantas demandas e tantas correrias e tantas cobranças do dia a dia. Também peço, por favor, espiritualidade maior, por favor, fluidifiquem, magnetizem essa água que está aqui na minha mesa, que está na casa das pessoas, para que no momento que a gente beber essa água, no momento que a gente usar essa água para cozinhar, no momento que a gente utilizar essa água para dar para os nossos pets, para os nossos familiares, essa água esteja carregada de bons fluidos, de boas energias, para nos trazer bênçãos, para nos trazer cura, para nos trazer bons fluidos, nos limpando, nos ajudando, nos dando força e nos revigorando. Muito obrigado, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, por mais um momento tão abençoado do Evangelho no Lar. Muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado a presença de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo. E muito obrigado a você que está acompanhando o Evangelho no Lar aqui comigo. Fiquem todos com Deus e até o vídeo de sexta-feira para a gente continuar
o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Fiquem todos com Deus e até a próxima.